Então, nossa aula vai ser uma aula só de exercício. Então, vamos lá para a primeira questão. Então, a primeira questão, ele dá essa figura geométrica e pede para calcular a variável x e a variável y. Então, vamos lá. Então, primeiramente, observe que se esse ângulo aqui é 30, então esse ângulo aqui vale 50 graus. Por quê? Porque se eu pegar esse ângulo azul aqui e somar com este preto, tem que dar 180. Então agora você vai observar o seguinte triângulo. Então, observando o triângulo, esse triângulo que eu estou destacando de verde, então observando ele, você nota o seguinte. Você observa que esse ângulo aqui é 50, esse ângulo aqui é 100. Então, o ângulo X é... Então, observando esse ângulo de verde aí, você tem o seguinte. Então, só esse ângulo de verde aqui, você tem que... Opa, você tem que X somado com 50 graus, somado com 100 graus é igual a 180. Então, você tira aqui o X é igual a 180 menos 150 graus, ou seja, então x é igual a 30 graus. Então você acabou de achar que esse ângulo x vale 30 graus. Então, esse ângulo aqui é igual a 30 graus. Opa, então vamos apagar agora essa parte aqui, que não nos interessa mais. Você achou a variável x. Então agora você olha esse triângulo. Esse ângulo é 40 e esse ângulo aqui você sabe que é 100. Então esse outro ângulo aqui, ele vai medir 80 graus, porque esse ângulo todo é um ângulo raso. Então esse ângulo 100 mais esse tem que dar 180. Então agora você vai observar o seguinte triângulo. Esse triângulo que eu estou destacando de amarelo. Então, observando esse triângulo que eu estou destacando de amarelo, você tem o seguinte. Você tem que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de A, ele vai valer o seguinte. Fica A somado com 40 graus, somado com 80 graus é igual a 180. Então, o A é igual a 180 graus menos 120 graus, ou seja, o ângulo A está valendo 60 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ele vale 60. Então, vamos lá. Está valendo 60 graus. Vamos apagar essa parte aqui que eu não preciso mais. Agora você observa o seguinte triângulo. Você dá uma observada no triângulo que eu estou destacando agora de vermelho. E você observa o seguinte, que esse ângulo aqui, ele vai ser 30 graus. E agora observa esse ângulo de 60. Esse ângulo de 60 aqui, ele vai ser o seguinte. Ele é o ângulo externo a esse triângulo que eu destaquei de vermelho. Então 60 vai ser igual a y mais 30 graus. Então eu tenho o seguinte, que 60 graus menos 30 graus
é igual a y. Ou seja, então concluo que o y vale 30 graus. Então, esse ângulo aqui é igual a 30 graus. Então a gente conseguiu achar a variável x e a variável y. Agora vamos para a segunda questão. Então na segunda questão ele pede para determinar a variável y, a variável x e a variável z, sabendo que a reta RS são retas paralelas. Então vamos lá, vamos determinar essa variável. Então primeiramente você observa o seguinte, que esse ângulo y aqui, ele vai valer 120. Por quê? Ora, porque esse ângulo y somado por esse ângulo 20 somado com esse ângulo 40 tem que dar 180. Então de cara eu sei que y é 120. Então observe o seguinte, como essa reta R aqui que eu estou destacando de vermelho, ela é paralela a essa reta S que eu estou destacando de verde, então a gente tem o seguinte, a gente ganha que este ângulo Z, ele é um ângulo alterno interno com ângulo Y. O ângulo Y é alterno interno com o ângulo Z. Então, concluo que o ângulo Z vale também 120 graus. Então, agora você observa o seguinte. Você vai observar o seguinte triângulo que eu estou destacando agora de azul. Esse triângulo que eu estou destacando de azul, ele vai valer o seguinte. Então, eu sei que x somado com 20 graus somado com 120 graus é igual a 180. Então, x somado com 140 graus é igual a 180. Então, daqui eu ganho que x vai ser igual a 180 graus menos 140 graus. Ou seja, eu ganho que x vale 40 graus. Então, aqui o x vale 40, o y 120 e o z 120. Então, a questão está resolvida. Vamos agora para a próxima questão. Então, essa próxima questão fala o seguinte. Ele quer determinar esse ângulo alfa, sabendo que a reta R e S são paralelas. Então, vamos destacar essas retas aqui. Vamos destacar essa reta de R como uma reta vermelha. E vamos destacar essa outra reta aqui, S, como uma reta verde. Então, observe que ele falou na questão que essas duas retas, essa reta vermelha com essa reta verde, são paralelas. O objetivo é calcular o valor de alfa. Então, vamos lá. Então, primeiramente, vai fazer o seguinte. Você vai prolongar esse segmento de reta aqui, até na reta vermelha. Feito isso, a gente ganha o seguinte, que esse ângulo aqui, aqui vale 100 graus. E esse outro ângulo aqui vai valer o seguinte. Ora, se aqui é 30, aqui é 100, tá faltando quanto para 180? 50. Então esse ângulo aqui vale 50 graus. Então vamos lá. Agora você vai observar o seguinte. Você vai prolongar de novo esse segmento de reta. Esse segmento de reta daqui para cá, você vai prolongar ele até aqui. Então vamos lá. Quando você prolonga,
você ganha o seguinte, ó. Agora você vai observar o seguinte. Você observa que essa reta vermelha, ela é paralelo a essa reta verde. Então você ganha que esse ângulo que eu estou destacando aqui de vermelho, ele vale 50 graus. Por quê? Porque esse ângulo aqui é ângulo alterno interno com esse outro. Então, se aqui é 50, aqui também é 50. Por quê? Porque eu tenho duas retas paralelas. Então, observe o seguinte. Agora, observe o seguinte triângulo. Então, você observando esse triângulo que eu estou destacando de azul, a gente tem o seguinte. Ora, se esse ângulo é 50, esse ângulo é 50, então esse ângulo aqui está faltando quanto para 180? 8, porque esse com esse é 100, então aqui é 8, 80, porque falta 80 para 180. Então vamos lá. Tem esse ângulozinho aqui, vale 80 graus. Consequentemente, esse ângulo alfa vale o quê? 100 graus. Por que é 100 graus? Porque esse ângulo alfa somado com 80 tem que dar 180. Por isso. Então, feito isso, agora a gente vai para o próximo questão. Então, a próxima questão fala o seguinte, ó. Ele fala que o ângulo HAS, formado pela altura H e a bissetriz AS. Então, ele quer saber o valor desse ângulo, que eu estou chamando de X. Então, nesse triângulo aqui abaixo, o ângulo B é 60, o ângulo C é 20, esse ângulo Azinho aqui menor é X, esse ângulo H aqui é 90. Então, vamos saber qual é o valor do ângulo X. Então, vamos lá, vamos calcular isso daí. Ou seja, então nesse triângulo você vai observar o seguinte. Então, observe o seguinte. Foi dito, como aqui é um ângulo de 90, então aqui também vai ser 90. Ora, então observe, se esse ângulo B é 60, esse ângulo aqui é 90, então esse ângulo que eu vou destacar agora, bem que assim, ele vai valer 30 graus. Então agora observe o seguinte, foi dito na questão que o segmento AS é bissetriz. Se é bissetriz, esse ângulo aqui vai valer o quê? Vale 30 mais X. Por quê? Porque ele foi dito que esse segmento AS é bissetriz do triângulo maior. Então, agora você vai observar o seguinte ângulo. Observe que esse ângulo que eu estou destacando aqui, ele é um ângulo externo ao seguinte triângulo, ao triângulo que eu vou destacar de vermelho. Então, esse ângulozinho aqui, ele é ângulo externo a esse triângulo que eu estou destacando de vermelho. Então, ele vai ser o quê? Então, esse ângulo formado, esse ângulo aqui, vai ser 30 mais X mais 20 graus. Ou seja, é a mesma coisa de 50 mais X. Então, agora observe o seguinte triângulo, o triângulo AHS. Então, observando esse triângulo aí, que eu estou destacando de verde. Então, esse triângulo que eu estou destacando de verde, a gente vai trabalhar agora com ele. Então, note o seguinte. Eu vou ter aqui nesse triângulo de verde que X somado com 90 graus somado com 50 graus mais X tem que dar 180 graus. Então daqui você tem o que? Você tem que 2x mais 180
40 graus é igual a 180 graus. Então aqui você tem que 2x vai ser igual a 180 menos 140. Então aqui você ganha que o x é igual a 40 graus sobre 2. E assim a gente ganha que o ângulo procurado x é igual a 20 graus. Então esse ângulo 20 graus é o que a gente queria achar aqui na questão. Então a questão está resolvida. Prosseguindo, agora a gente vai para outra questão. Nessa outra questão ele fala o seguinte, ó. Eu tenho um triângulo isósceles ABC de base AB. O ângulo B é igual a 2/3 do ângulo S, formado pelas mediatrizes QS e PS. Calcule os ângulos desse triângulo. Então vamos lá. Então vamos fazer o que ele pediu. Então nesse triângulo aqui, ele falou que o ângulo B, esse ângulo B aqui, vale 2/3 do ângulo S. Então eu vou pegar esse ângulo, essa aqui, eu vou chamar de x. Então isso daqui vai ser 2/3 de x. Foi dito também que o segmento QS, segmento aqui QS, que eu vou destacar de vermelho, ele é uma mediatriz. Então esse ângulo aqui forma um ângulo de 90 com o lado do triângulo. Foi dito também que o segmento PS também é uma mediatriz. Então ele forma um ângulo de 90 com o lado do triângulo, que é esse lado aqui. Então esse ângulo aqui é 90. Então feito isso, você tem o seguinte. Como eu só estou trabalhando com triângulos, então você vai pegar e vai passar uma reta ligando o ponto S com o ponto B. Quando você faz isso, aí você vai chamar o seguinte. Você vai chamar esse ângulo aqui de A, esse ângulo aqui de B, esse ângulo aqui de C e esse outro ângulo aqui de D. Então, você tem o seguinte. No triângulo PSB, você ganha que o ângulo B somado com D, o ângulo D, mais 90 graus é igual a 180. Já no triângulo SQB, você tem o seguinte, que o ângulo A somado com o ângulo C somado com 90 graus é igual a 180 graus. Então você vai somar, agora vou chamar essa igualdade de 1, vou chamar essa igualdade de 2. Então somando 1 e 2, a gente vai ter o seguinte, somando 1 mais a igualdade 2, a gente tem o seguinte, vai ficar isso somado com essa outra parte, vai ser igual a 180 mais 180, que é 360. Então, você observa agora o seguinte. Eu vou apagar essa parte aqui, que não me interessa mais. Levar essa para cima. Então, a gente tem o seguinte. Nós temos que, reorganizando aqui, A mais B, mais C, mais D, vai ser igual a 360 menos 180. Então agora você vai observar o seguinte, que A mais
B e C mais D. Então, A mais B, olhando aqui para a figura X. X somado com, você vai olhar com C mais D, olhando para a figura, C mais D vai ser 2 terços X. Vai ser igual a 180 graus. Então, dessa conta, a gente tem o seguinte, que 3x mais 2x dividido para 3 é igual a 180. Ou seja, a gente ganha aqui 5x vai ser igual a 180 que multiplica 3. Então, fazendo 180 aqui, fazendo esse 180 aqui que multiplica 3, a gente tem o seguinte, que vai dar 540, rapaz. 540. Então, a gente ganha aqui o valor de x vai ser 540 dividido para 5. Então, x, fazendo essa divisão aí, 540 dividido para 5 vai dar igual a 108 graus. Então, o valor de x é 108 graus. Então, vamos lá. Então, observe o seguinte, na questão, ele pede calcule o valor dos ângulos desse triângulo. Então, vamos lá, ele quer o ângulo B e o ângulo A. Então, observando o seguinte, agora nós temos o seguinte, ó, o ângulo B é igual a 2 terços de x. Então, isso daqui vai ser 2 terços de, que multiplica 108. Ou seja, o ângulo B vale 72 graus. Mas como ele falou na questão que o triângulo é isósceles, então a gente ganha que o lado AC é igual ao lado AB e, consequentemente, a gente ganha que o ângulo A é igual ao ângulo B. Então, também a gente acha que o ângulo A é igual a 72. Ou seja, então observe na figura agora, se o ângulo A e B é igual a 72, esse ângulo aqui é igual a 72, e esse outro ângulo aqui também é 72, então o ângulo que está faltando aqui, o ângulo C, só pode ser 36 graus. Então tá aí, a questão está resolvida. Ele pediu para calcular o ângulo desse triângulo, triângulo ABC. Então aqui é 72, aqui é 72 e aqui é 36. Então, prosseguindo, a gente vai para outra questão que fala o seguinte, ó, o triângulo ABC abaixo é isósceles. Então ele fala que esse triângulo todo é isósceles de base BC. Então ele pede para determinar o valor do ângulo X. Então vamos lá, vamos determinar esse ângulozinho aqui. Então, se ele falou que o triângulo é isósceles, a gente tem isso. A gente tem que o lado AB é igual ao lado AC. E a gente tem também que esse ângulo B é igual ao ângulo C. Então, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Eu sei que o ângulo B tem que ser igual ao ângulo C. Por quê? Pois o triângulo ABC é isósceles. Então isso me dá o seguinte, que o ângulo B é igual ao ângulo C, que é igual a 70 graus. Então observe, esse ângulo todo é 70 graus, só que aqui já vale 35. Então esse pedaço aqui tem que valer o quê?
35 graus. Então observe se esse ângulo C todo vale 70 graus. E aqui já tem 15 graus, então esse outro ângulo aqui tem que valer 55 graus. Então, feito isso, a gente tem o seguinte. Observe que essa reta aqui que eu vou destacar de vermelho, ela é uma bissetriz. Por quê? Porque esse ângulo aqui é 35 e esse outro ângulo aqui é 35. Então, vamos lá. Então, feito isso, a gente observa o seguinte triângulo. Vou pegar esse daqui e fazer esse daqui melhor. Então, observa esse triângulo vermelho aqui. Então, você observando esse triângulo que eu estou destacando de vermelho, você observa o seguinte. Se aqui é 35, aqui é 55, então o ângulo P só pode o quê? Só pode ser 90 graus. Então, esse ângulozinho aqui vai ser 90 graus. Então, agora você observa o seguinte. Você sabe se olhar para o triângulo que eu vou destacar de verde, esse triângulo que eu estou destacando de verde, esse triângulo é isósceles, porque você observa o seguinte. Ora, se esse ângulo aqui é 90, então esse outro aqui também tem que ser 90. Aí você observa esse triângulo aqui, ó, esse ângulozinho. Então, nesse ângulozinho, você ganha o seguinte. Se aqui é 90, aqui é 35. Então, esse ângulo aqui só pode ser 55. 55 graus. Então, você ganha que esse triângulo destacado de verde, ele é isósceles. Só que essa reta vermelha é a altura do triângulo isósceles. Então, você ganha que esse segmento aqui é igual a esse outro aqui. Então, feito isso, a gente agora vai atrás do valor do ângulo X. Então, para achar esse valor aqui, a gente vai notar o seguinte. Você observa que esse segmento DP é mediana desse segmento aqui. Por quê? Porque ele passou pelo ponto médio e formou um ângulo de 90. Por que formou um ângulo de 90? Porque se aqui é 90, aqui também tem que ser 90. Então, daí eu ganho o seguinte. Que esse triângulo que eu vou destacar agora de amarelo, ele é um triângulo isósceles. Então, esse triângulozinho aqui que eu estou destacando de amarelo. Esse triângulo C, E, D é isósceles. Ou seja, se é isósceles, então esse ângulo aqui é igual ao ângulo C. Então esse ângulo vale 15 graus. Então agora você vai observar o seguinte triângulo. Então, você observando esse triângulo que eu estou destacando de verde mais forte, você tem o seguinte. Você tem que esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui é 15. Então o valor do ângulo X vai valer o seguinte. Então esse triângulo aí, eu vou ter X, opa. Então eu vou ter X somado com 15 graus, somado com 90 graus, tem que ser igual a 180 graus. Então X tem que ser igual a 180 menos 105 graus. Então X tem que valer igual a 75 graus. Então a gente acabou de achar o valor da variável
X. Então, prosseguindo, a gente vai para essa última questão. Então, nessa última questão da nossa aula, ele fala o seguinte, ó. Num triângulo ABC qualquer, o ângulo oposto ABC, formado pelas bissetrizes dos ângulos externos, em B e C é igual ao complemento da metade do ângulo do vértice do triangular. Então, vamos lá, a gente tem que demonstrar. Essa questão ele está pedindo para demonstrar que a resposta é igual ao complemento da metade do angular. Então, primeiramente, a gente vai desenhar esse triângulo. Então, vamos lá. Para a gente entender aqui, a gente tem que desenhar o triângulo. Então, desenhando o triângulo A, a gente ganha o seguinte. Desenhando o triângulo, aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B e aqui eu vou chamar de C. Então, ele fala o seguinte, ó. Nessa questão ele fala num triângulo ABC, tá aqui o triângulo ABC, qualquer, né? O ângulo oposto ABC, o ângulo oposto a esse lado, formado pelas bissetrizes dos ângulos externos em BC. Ora, ângulo externo é esse daqui, ó, que tá fora do triângulo BC. Então vamos lá, vamos desenhar essas bissetrizes externas. Então, formado pelas bissetrizes externas, não é? Então tá aí formado pelas bissetrizes externas é igual ao complemento. Então, se a bissetriz externa, vou chamar esse ponto aqui de X, vou chamar isso daqui de A, consequentemente aqui também tem que ser A, porque é bissetriz. Vou chamar esse de B, vou chamar esse de B também, porque é bissetriz. Então, vamos lá. Então, primeiramente, você vai observar que no triângulo ABC, a gente tem o seguinte, que o ângulo A somado com o ângulo B somado com o ângulo C vale 180. Então, daqui a gente ganha o seguinte, que o ângulo B somado com o ângulo C vale 180 menos o ângulo A. Então, agora você vem aqui para a figura. Esse ângulo aqui é o ângulo A, esse daqui é o ângulo B, e esse daqui é o ângulo C. Então, observe que o ângulo B somado com 2A vale 180, que é o ângulo raso. Então, você ganha o seguinte, que o ângulo B somado com 2A vale 180 graus. Da mesma forma, você tem aqui que o ângulo C somado com 2B vale 180. Então, a gente ganha o seguinte, que o ângulo C somado com 2B vale 180 graus. Então, dessa conta aqui, a gente ganha o seguinte. Somando isso daí. Então, vamos lá. Vamos somar para ver o que que dá. Então, isso vai implicar o quê? Que 2B, 2A mais 2B mais o ângulo B mais o ângulo C vale 360 graus. Então, você ganha o seguinte. Então, é que você ganha aqui 2 que multiplica A mais B vale 360 graus menos o ângulo B mais o ângulo C. Então, feito isso, agora você vai observar o seguinte passo. Então, você observa que B mais C, aqui ó, é 180. Então, você vai substituir. Então, vou chamar essa igualdade aqui. Vou chamar isso daqui de 1. Eu vou chamar essa daqui
de 2. Então, no caso aqui, você vai substituir a igualdade de 1 na igualdade de 2. Então, substituindo, então, substituindo 1 em 2, a gente tem o seguinte. Então, vamos lá. Vou pegar esse daqui, jogar aqui. Então, vou apagar essa parte aqui. Colocar o quê? No lugar de B mais C vai ficar 180 menos A. Ou seja, então, a gente ganha o seguinte. Que 2 vezes A mais B vai ser igual a 180 mais o ângulo A. Então, feito isso, a gente ganhou isso, né? Então, agora observe o seguinte. Vou apagar isso tudo aqui que eu não me interessa mais. Deixar só o que me interessa. Então, deixa aqui, eu já descobri essa parte aí. Então, essa parte aqui é o que me interessa. Então, agora você vai observar o seguinte triângulo. Então, no triângulo B, vou chamar esse ponto aqui de M. Então, no triângulo BCM, a gente tem o seguinte, que A mais B mais X vai ser igual a 180. Então, você observa o seguinte. Nessa parte de vermelho aqui, você tem A mais B. Quem é A mais B? Você passa o 2 dividindo. Então, A mais B é a mesma coisa de 180 menos A dividido para 2. Então, você vai substituir isso daqui agora no lugar de A mais B. Então, vamos lá. Então, vai ficar 180 mais o ângulo A sobre 2 mais X é igual a 180 graus. Ou seja, então a partir daqui você tem o que? Você tem que 180 mais A, o ângulo A, mais 2x é igual a 360. Então você ganha aqui o ângulo A mais 2x vai ser igual a 360 menos 180, que fazendo as contas dá só 180 graus. Então isso daqui vai ficar 180 graus. Então, a gente ganha o seguinte, que 2x é igual a 180 menos o ângulo A. E, consequentemente, a gente tira que o x vai ser igual a 90 menos o ângulo A sobre 2, que é justamente o que ele pediu na questão. Essa partezinha aqui foi justamente o que ele pediu aqui. Ele pediu para mostrar que esse ângulo x aqui que a gente botou na figura é igual ao complemento da metade do ângulo do vértice A. Então tá aí. Complemento, que é 90, da metade do ângulo A. Então a questão está resolvida. E aqui a gente termina nossa aula.